Assista neste vídeo e fique a conhecer as listagens existentes no seu PHCGO dedicadas às compras a fornecedores. Este vídeo está dividido em duas partes. A primeira dedicada às análises existentes no ecrã de fornecedores e a segunda parte dedicada às análises gerais existentes no menu de análise. Assim, pode começar já pelas primeiras, ou seja, aquelas que se encontram no ecrã de fornecedores. Para isso, deve começar por ir ao menu e escolher o grupo fornecedores. Em seguida, a opção fornecedores. Na listagem que aparece, pode escolher o fornecedor Anabela. E no ecrã que aparece, pode escolher o separador Análise, onde vai encontrar logo no início o saldo em dívida que tem para com este fornecedor. Mas pode saber mais detalhes sobre as compras efetuadas. Para isso, deve expandir o separador Fornecedores e Compras. E pode começar por escolher a primeira análise deste grupo, Artigos comprados a este fornecedor. E ao clicar, surge de imediato a análise com todos os produtos adquiridos, neste caso ao fornecedor Anabela. Na análise, para além do código do artigo e da sua designação, pode saber o preço unitário deste e o seu preço de custo correspondente. Pode também logo saber o estoque total atual e logo a seguir a informação relacionada com as quantidades compradas este ano até à data. E com comparação com as quantidades compradas no ano passado. Assim, como tem informação do ano atual e do ano anterior em relação às quantidades, tem também a correspondência com os campos de valores totais comprados, já este ano e do ano anterior. E no final de cada linha da análise tem o campo de link que lhe permite navegar para a ficha do artigo respectivo. Esta análise tem muita utilidade, pois pode, entre datas, constatar que compras, em valor e em quantidade, fez ao fornecedor em questão, e assim estar documentado para negociar melhores condições, para obter mais descontos e melhores preços em futuras compras. A próxima análise, documentos de compra a este fornecedor, é muito interessante, e antes de avançar, pode começar por definir como a data inicial o princípio deste ano, para abranger um período maior. E como data de fim da listagem, pode colocar a data final deste mês, para obter ainda mais registros na análise, e assim ficar esta mais explícita. Assim, esta listagem mostra os diversos documentos efetuados, agrupados pelos tipos de documento de compra, logo seguidos pelo valor total que os documentos que fazem parte deste grupo. Então pode começar por expandir o tipo de documento de vossa fatura. E de imediato surgem todos os documentos que fazem parte do tipo de documento que expandiu. Assim, tem logo no início o número do documento, seguido da data do mesmo e no final a coluna relativa ao valor do documento. Tem também, como é habitual em muitas análises, o botão de link, que lhe permite navegar para o documento propriamente dito e continuar a saber mais detalhes que podem ser importantes para o bom desempenho da tarefa que tem entre mãos. É fácil de perceber a utilidade que esta análise lhe dá, pois pode, a partir de uma informação muito sintética sobre os totais efetuados por tipo de documento, ir depois entrando dentro da informação até chegar ao conhecimento de quais documentos estão dentro do grande grupo, neste caso a vossa fatura. E por fim pode acabar num documento em específico, ou seja, começa no geral e termina no particular. Bom, mas pode passar já para a próxima análise, evolução dos artigos comprados em quantidade, onde deve começar por escolher qual o ano para a análise, neste caso pode deixar 2020. Após a sua escolha, logo mais em baixo surge a análise propriamente dita, onde na primeira coluna surge o nome do artigo e depois uma coluna dedicada a cada um dos meses, indicando o total de artigos comprados do artigo indicado na linha, relativo ao mês de cada uma das colunas. O formato desta análise dá uma boa perspectiva da evolução de cada um dos artigos comprados ao longo do ano e em cada um dos meses. E, por fim, a análise e evolução dos artigos comprados em valor, que é em tudo idêntica à anterior, mas que em vez de mostrar as quantidades por mês, mostra os valores relativos às quantidades compradas de cada artigo. Desta forma, com estas duas últimas análises, obtém um vasto conhecimento, quer do ponto de vista das quantidades, quer do valor investido na compra de artigos. E como estas análises têm uma coluna por cada um dos meses, permite ter uma ótima noção de como está a evoluir toda esta área, tão relevante para a sua atividade. Bom, isto está na altura de passar para as análises gerais. Assim deve ir ao menu e expandir o grupo Análise e Listagens, e em seguida expandir o subgrupo Análise e Listagens. E agora pode identificar o grupo Fornecedores e Compras, e expandir o mesmo, onde vai encontrar a análise Comparação Anual de Compras, expressa em K-Euro. Ou seja, como o K em informática representa 1024 bytes, aplicando esta representação em euros passa a ser a forma abreviada de representar milhares de euros. Assim a análise mostra em cada linha o número e o nome do fornecedor, o valor das compras em milhares de euros, não se esqueça que os valores são nesta análise sempre representados em milhares, relativamente ao ano anterior e a respectiva percentagem. Logo a seguir, duas colunas idênticas às anteriores, mas agora respeitantes ao ano atual. As duas colunas a seguir indicam o valor e a percentagem relativamente ao desvio entre o ano anterior e o ano atual.
As colunas finais têm outro objetivo. Enquanto as que abordámos até aqui são de caráter anual, as próximas são de caráter mensal. Assim vai poder ver as compras do mês, mas no ano anterior, seguido das compras em valor deste mês. E por fim, os respectivos desvios, quer em valor, quer em percentagem. Esta é uma análise muito completa, que lhe permite ter uma visão muito alargada de todo o processo de compras e da sua evolução, quer anual, quer em relação ao mês atual. E tudo isto fornecedor a fornecedor. Em seguida, pode já passar para a análise evolução mensal de compras. Esta é uma análise mais global, visto que não tem o detalhe de ir a cada um dos fornecedores, mas permite ter uma visão sintética de todas as compras realizadas em cada mês. Cada uma das linhas da análise é dedicada a um grupo específico. Assim, a primeira linha diz respeito às compras globais em cada mês, relativas ao ano atual, e a linha em baixo, o equivalente, mas para o ano anterior. As duas linhas a seguir espelham os desvios, quer em valor, quer em percentagem. E as últimas linhas dizem ainda respeito aos valores acumulados. Ou seja, muito interessante, pois cada uma das colunas do mês anterior vai sendo somada algebricamente para que, ao chegar à coluna de dezembro, possa ter um reflexo total global das compras efetuadas. Esta é uma análise incrível. Para além de ser fácil e rápida de leitura, a informação que lhe transmite é como se tratasse de uma radiografia da sua área das compras, para que num só relance fique a saber qual a sua posição global. Por fim, vai ainda espreitar a análise do ranking de fornecedores em compras. Esta análise é ligeiramente diferente de todas as anteriores, como é fácil de constatar, pois começa logo com uma componente gráfica no início, onde fica fácil de entender quais são os top 10 fornecedores a quem mais compra, e faz isso representado pela área que ocupa cada um dos quadrados. E depois sim, mais em baixo inicia a análise no formato mais convencional, onde pode ver por ordem decrescente do fornecedor a quem mais compras faz. Assim tem o número e o nome do fornecedor seguido do valor em compras total, já efetuado este ano, e a respectiva percentagem do que representa esse volume de compras face ao total das compras. E mais uma vez uma conta simples de fazer e percebe de imediato que mais de 50% das suas compras estão centralizadas basicamente em 3 fornecedores. As duas colunas a seguir dizem respeito ao valor e à percentagem de compras, mas relativas ao ano passado. E as duas últimas colunas refletem respectivamente a variação entre os anos atual e anterior em valor e em percentagem. Tem ainda no final o botão de link que lhe permite navegar para a ficha do fornecedor e assim partir de uma informação mais genérica do fornecedor para uma análise mais detalhada que pode explorar a partir das análises que se encontram na ficha do fornecedor. Esta é uma listagem espetacular, não só pelo seu formato que inicia de forma muito sintetizada e gráfica e que depois pode ir descobrindo como estão as coisas, quer do ponto de vista anual, quer da comparação com o ano anterior. Pode ainda chegar mais à parte granular da informação, ou seja, até à ficha do fornecedor, e assim ter mais controle e conhecimento sobre os resultados apresentados. E chegou ao fim das análises e listagens dedicadas às compras. Esta área em particular, para além da grande variedade de informação, oferece uma navegabilidade incrível, que pode estender o seu conhecimento a outro nível relativamente a este tema. PHCGO faz zoom à sua informação.